Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa mensagem. Nós estamos prestes a mergulhar juntos em um estudo profundo sobre a incrível e transformadora jornada do rei Davi. O nosso grande objetivo aqui, a nossa missão de verdade, é entender como uma vida absolutamente comum pode ser catapultada para um propósito divino simplesmente extraordinário. Para começar, eu quero que a gente reflita sobre algo que, cedo ou tarde, bate na porta de todos nós. Pensa comigo. O que a gente faz quando a promessa demora? Sabe, o que acontece quando você tem uma promessa divina no seu coração, mas a sua realidade atual parece apontar exatamente para a direção contrária? É frustrante, não é? A frustração bate forte. Mas hoje nós vamos focar exatamente nessa tensão angustiante entre o que Deus te prometeu e o que você está vivendo hoje. E isso nos leva à fase 1 da vida de Davi, o chamado no bastidor, aquela preparação oculta que quase ninguém vê. Porque olha só, os maiores chamadas espirituais quase nunca começam debaixo dos holofotes. Eles começam lá nas sombras. O plano de Deus, na verdade, não é um evento instantâneo, é um processo, um desdobramento. Na juventude, Davi era apenas um menino lá no pasto, cheirando a ovelhas, quando foi ungido pelo profeta Samuel. E depois disso, houve um longo, mais longo intervalo de tempo, até que aos 30 anos ele se tornou rei, mas só de Judá, e levou mais tempo ainda para a fase final se concretizar, quando ele se tornou rei de todo Israel. Deus sempre prepara a gente no oculto antes de nos posicionar em público. E tem um detalhe fascinante nessa história. Quando o profeta Samuel tentou ungir os irmãos mais velhos de Davi, que pareciam ter o perfil certo, o chifre com o azeite simplesmente não derramava. O óleo se recusava a fluir para a pessoa errada. Mas, no minuto em que aquele pastorzinho entrou na sala, a cera derreteu e o óleo fluiu. Gente, não importa se você acha que não tem o pedigree certo, não importa se as suas roupas estão sujas ou se o seu passado é uma bagunça. O óleo sabe quem você é. Aquilo que é seu por destino divino, ninguém, absolutamente ninguém, pode roubar. Agora vamos para a fase 2, o propósito dos seus Golias, ou como redefinir os seus inimigos. Você já parou para pensar que um Golias não é apenas um gigante tentando acabar com a sua vida? Na verdade, ele é o instrumento exato, o cenário perfeito que Deus usa para provar a todo mundo o quão ungido você realmente é. Pensa bem, sem aquele gigante, Davi teria continuado a ser só um pastor desconhecido. Os seus opositores mais ferozes são, por mais contraditório que pareça, a plataforma exata que Deus vai usar para revelar o seu destino. E isso nos traz à fase 3, profecia exige uma estratégia. É aqui que a nossa ação encontra a promessa divina. Guarde isso no seu coração. Ter uma promessa é só a linha de largada, porque profecia não é nada se você não tiver uma estratégia para acompanhá-la. É um choque de realidade, eu sei, mas é como Noé. Noé recebeu a promessa e a ordem divina para construir a arca, mas ele precisou de muito trabalho manual, serrando madeira e suando a camisa para não afundar. Todo mundo que crê precisa ter uma estratégia clara. O dom espiritual abre a porta, com certeza, mas é a sua estratégia que pavimenta o caminho até lá. Então, como é que a gente constrói essa ponte entre o pasto e o trono real? Davi fez isso através de 3 passos práticos que a gente pode chamar de estratégia de reis. Primeiro, você precisa enfrentar os seus gigantes de frente, usando exatamente as pedras que você já tem nas mãos hoje. Segundo, você vai precisar navegar pelas alianças quebradas e pelas perdas profundas sem perder a sua fé. E terceiro, que é literalmente o passo mais vital de todos, garantir a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. O que nos leva perfeitamente à fase 4, presença acima de posição. Essa é a verdadeira marca de um rei. Veja, a missão final de Davi nunca foi acumular ouro ou riquezas, mas sim trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. A Arca representava a própria glória de Deus. E tem um contraste brutal aqui. O antecessor dele, Saul, queria desesperadamente manter a posição política, o título, o status. Davi, por outro lado, Davi queria a presença divina muito mais do que qualquer coroa. É um alerta seríssimo para nós. Buscar a cadeira, buscar a posição, sem desejar desesperadamente a presença de Deus que te capacita a sentar nela, é um caminho totalmente vazio e perigoso. Mas olha só, até corações bem-intencionados cometem erros pesados. Davi, na empolgação, tentou transportar a arca do jeito humano, usando uma inovação, um carro novo puxado por bois, ignorando totalmente o protocolo sagrado de carregar a arca nos ombros dos sacerdotes. O resultado foi um desastre chocante. A arca balançou, um homem tentou segurá-la para não cair e acabou morrendo ali mesmo, instantaneamente. O medo e a vergonha pública bateram com força. Davi paralisou e desistiu bem no meio do caminho. O desânimo e a vergonha fizeram Davi abandonar a arca ali mesmo,
na casa de um homem comum chamado Obed-Edom. Ficou lá por 3 meses. E sabe o que aconteceu? A casa inteira de Obed-Edom foi absurda e severamente abençoada. Quando a notícia dessa bênção maciça chegou aos ouvidos de Davi, a fome espiritual dele foi reacesa na hora. Ver o sucesso e a bênção de Deus na vida de outro homem o fez perceber que ele não podia simplesmente cruzar os braços. Ele tinha que tentar de novo, do jeito certo. E aí chegamos ao grande clímax. Fase 5, recuperando a sua glória. A hora de tomar de volta o que pertence a você. Acontece que a verdadeira fome de Deus gera uma atitude radical, gera um certo desespero bom. Quando Davi finalmente voltou lá para buscar a arca, ele não agiu com a postura engessada de um monarca, nada disso. Ele tirou as vestes pesadas da realeza e dançou com todas as suas forças como uma criança. Ele ignorou completamente a zombaria e as críticas implacáveis até mesmo da própria esposa, Mical. Ele estava tão desesperado pela glória de Deus que a opinião alheia perdeu totalmente o sentido. E diante de tudo isso, eu olho para você agora e faço uma pergunta direto para o seu coração. Você consegue adorar no meio do seu processo? No meio da espera ou daquelas tentativas que deram muito errado? O nosso desafio aqui não é esperar passivamente que a tempestade passe, mas sim começar a celebrar e a dançar através dos obstáculos agora, mesmo quando toda a estrutura em volta parece estar desabando. A estratégia está liberada, pessoal. As peças do seu tabuleiro, por mais caóticas que pareçam hoje, estão sendo movidas. Existe uma preparação divina, silenciosa e oculta, alinhando as pessoas certas no tempo exato para que a sua vitória se torne realidade. A pergunta que não quer calar é: você está pronto para abrir mão dos velhos métodos, suportar a espera e buscar a presença acima de qualquer posição? Se a resposta for sim, então você está pronto para viver plenamente essa promessa. Que essa esperança enche o seu coração de alegria e força hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.